Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. João, vem aqui compartilhar um testemunho antes da gente ir para a palavra. Você pode abrir sua Bíblia já em Romanos capítulo 3. Bom dia, gente. Tudo bem? Aconteceu essa semana uma coisa lá no nosso pequeno grupo e eu contei para o Arthur. Ele pediu para eu compartilhar com vocês porque ele entende que é algo da parte de Deus para todos nós, não só para o nosso pequeno grupo. Na quinta-feira, a gente tem seguido com a leitura sequencial do livro de Atos. A gente fez a leitura sequencial do livro de João. A gente está em Atos, estamos em Atos 5. E a gente cruzou por um texto que era um texto meio complicado, assim. Eu fui... a gente se reveza, né? Eu, a Pri, às vezes o Igor, para levar esse estudo e a meditação sobre o texto. Esse era um texto que eu estava meio preocupado, porque ele é meio difícil, assim. Eu não sabia exatamente onde ele ia dar. E eu vou ler ele bem rapidinho aqui para vocês, e aí vocês vão entender por que ele é difícil, né? Atos 5, a gente vai ler do 1, se você quiser abrir, ao 11. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Como você mentiu para nós? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que lhe havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que souberam desse acontecimento. Acho que vocês entenderam por que é um texto forte, porque eu acho que ele desafia um pouco o nosso entendimento acerca de Deus, dependendo do lugar da caminhada com Deus que a gente está. Mas a questão é que esse texto trata sobre o temor de Deus e sobre como a gente não pode brincar com Deus em nenhuma circunstância. E apesar de Deus ser, sim, o nosso Pai amado, aquele que nos resgatou, aquele que proveu o sacrifício para que a gente pudesse estar na presença dele e diante dele, para que a gente pudesse estar de pé, olhando, desfrutando do amor, desfrutando das coisas que ele deixou para a gente, ele também é um Deus de juízo, né? E o que estava acontecendo aqui nesse texto, especificamente nessa época? A igreja de Atos estava desfrutando de um dos maiores avivamentos que a gente conhece. Então, os pregadores estavam pregando e 2.000 pessoas estavam se convertendo. Tinha uma coisa que estava sobre eles naquele momento, que era o poder de Deus e a presença do Espírito Santo. Ela estava real, palpável, até para os que mais duvidavam. Ela era algo sobrenatural, algo que as pessoas sentiam, mesmo que a razão delas não comportassem aquilo, entende? A presença de Deus estava no meio deles. E é dentro desse contexto que esse pecado se torna um desafio à pessoa de Deus, um desafio pessoal a Deus, né? Pedro diz aqui: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Então é nesse contexto de manifestações do Espírito, milagres acontecendo, coisas extraordinárias acontecendo para pessoas ordinárias, que esse pecado, aos olhos de Deus, se tornou passível de morte. E a gente foi tomado por um temor. Todas as vezes que a gente fala sobre a finitude da vida, isso é mais velho que andar para trás, as pessoas tendem a se emocionar, porque a nossa vida é finita. Mas entendam que o que eu estou dizendo não é isso que aconteceu. A gente estava conversando sobre isso e, de repente, o temor de Deus tomou a gente. E algumas pessoas começaram a chorar. Eu, inclusive.
E a gente não estava esperando por isso. Isso aconteceu para além das nossas expectativas. Eu só achava que era um texto complicado, entende? E de repente a gente foi visitado pelo Espírito Santo, lembrando a gente que apesar dele ser um Deus completamente... Apesar não, porque as duas coisas convivem exatamente igual. Não é apesar dele ser um Deus de amor, ele também é juízo, porque as duas coisas estão no mesmo lugar, né? Mesmo que a gente tenha dificuldade de entender. Mas a questão é que a gente foi tomado pelo Espírito nesse momento e pensando, por que a gente está vivo? Né? Pela graça. Mas mudando a pergunta, para quê? Para que a gente está vivo? Essa era a pergunta que ficou ecoando nos nossos corações. Porque se a gente fosse punido por alguma coisa que a gente fez, pelos pecados que a gente cultiva, né, provavelmente em qualquer momento a gente ia ver pessoas morrendo fulminantemente na igreja, mas não é isso que acontece. Por conta da graça e do sacrifício de Jesus. Mas para que a gente está vivo? Esse era o questionamento. E a gente começou a orar e a gente começou a falar, Deus, a gente não quer gastar os nossos dias cultivando e deixando Satanás encher os nossos corações, para que a gente continue praticando pecados que ofendem a pessoa de Deus, mas que pra gente não ofende, porque a gente não sente isso. A gente não sente o que Deus sente quando Ele vê as pessoas que Ele resgatou, as pessoas pelas quais Ele morreu, pecando contra Ele. Seja numa mentira, ninguém precisava vender a terra. Ananias e Safira não morreram porque eles venderam a terra e não deram dinheiro para a igreja. Não foi por isso. Eles não precisavam ter vendido a terra, eles não precisavam ter dado dinheiro. Mas eles mentiram porque eles queriam aparecer para aquela comunidade. Então, de repente a gente foi tomado por isso. Assim, eu queria compartilhar isso com vocês. Em outro momento, o Arthur... numa conversa só eu e ele me lembrou, assim, porque particularmente isso mexeu muito comigo, me fez questionar sobre o que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu estou... aonde eu estou investindo a minha vida. Porque no momento que ela chega à minha consciência que ela é um presente, então eu não faço mais qualquer coisa com ela, né? Mas... eu lembrei de Sansão, que é uma história que o Arthur usou uma vez para me exortar sobre algo bem específico. E como ele foi chamado para ser um nazireu, e ele foi chamado para viver... Isso queria dizer, na prática, que ele tinha que ter costumes completamente separados do tempo da época. Então ele não cortava o cabelo, ele não podia beber, ele tinha umas coisas que ele não podia comer, enfim, umas coisas que eu nem sei direito. E aí o que acontece ao longo da vida dele é que ele vai deixando Satanás encher o coração dele. E aí ele não cumpre essas pequenas coisinhas, porque elas são pequenas, entende? Elas não vão mudar nada, elas não vão mudar o curso da minha vida, elas são muito pequenas. Mas acaba que elas mudam. E aí, ele tinha um plano sobre ele, né? Deus tinha uma missão específica para Sansão. Ele ia ser um guerreiro, ele ia ser usado para matar filisteus. Deus tinha uma missão. E o que é engraçado na história é que apesar dele ter se desvencilhado das várias pequenas ordenanças e ele não ter se separado como um nazireu, ou seja, ele não era mais cheio do Espírito Santo, então ele viveu uma vida sem a presença do Espírito Santo. No último dia da vida dele, Deus ainda assim, porque ele é Deus, dá conta de fazer o que ele prometeu que faria, que é Sansão matou muitos filisteus. Mas eu não sei se vocês sabem muito bem a história. Ele estava preso e ele não tinha mais força, ele não tinha mais a graça de Deus, nem a presença de Deus com ele. Mas o Espírito Santo tomou ele no último minuto de vida dele e ele derrubou aquele templo e os filisteus morreram, assim como tinha sido profetizado. Mas a questão é que ele viveu uma vida sem a presença de Deus, sem o temor de Deus. Então, como seria se ele tivesse se deparado com um encontro que a gente teve na quinta-feira, por exemplo, em que Deus dá um lembrete pra gente, e que eu sinto que é o que ele quer dar para vocês também, um lembrete pra gente, sobre o temor a respeito de quem ele é, para que a gente está aqui, para que os nossos dias vão ser usados e no que eles vão ser investidos. O que significa na prática dar honras ao Senhor? O que significa na prática gozar a presença de Deus? Isso passa, com certeza, para mim e para todos vocês, por uma luta ativa contra o pecado e contra as coisas que ofendem a presença de Deus, que ofendem o Espírito de Deus e que não podem ser tratadas com banalidade. Porque cada dia que a gente tem aqui
é para honra e glória dele. E eu não sei vocês, mas a minha vontade é que quando eu encontrar Jesus, eu vou ter coisas para mostrar para ele, coisas que ele me deu e que multiplicaram, minas que eu administrei bem. E eu sei o quão difícil isso é. Eu acho que vocês também devem saber. Mas é o que ele quer. Isso é o que ele quer pra gente. Ele quer olhar nos nossos olhos e dar um abraço orgulhoso. Você fez aquilo que devia ter sido feito. E eu também não quero que vocês saiam daqui com a sensação de que se vocês não fizerem, vocês vão chegar na presença de Deus ou não vão chegar na presença de Deus, porque ele não vai deixar. Mas a questão é que você vai chegar na presença de Deus no último dia em outro contexto, que eu não sei exatamente qual é. Mas eu quero desfrutar do contexto. Eu fiz o que meu pai queria de mim. Ele está orgulhoso de mim. É isso. Eu acho que o Senhor, no domingo passado, o Senhor nos surpreendeu e quando eu ia subir o púlpito, o Senhor me deu uma outra mensagem, né? E eu preguei um sermão que eu não tinha preparado no domingo passado. E nessa semana o Senhor fez uma visita nesse grupo e a impressão que eu tive quando o João me mandou a mensagem é que o Senhor está batizando a nossa igreja no temor do Senhor. Eu acabei de contar testemunhos aqui de respostas financeiras da minha vida. E eu tenho o privilégio de ser alguém que tem as principais orações respondidas. Eu sou feliz com o meu Jesus. Eu pedi uma esposa, eu orei anos por uma esposa, que fosse uma mulher que amasse o Senhor mais do que a mim, que fosse uma mulher que ia me ajudar. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Eu orei 15 anos. Eu orava todos os dias por uma esposa. Deus me respondeu. Eu orei ao Senhor pedindo para que o Senhor me habilitasse para pregar e me desse entendimento da palavra. E é mais oração do que estudo mesmo, porque eu não sou tão competente intelectualmente. Deus tem me habilitado e me dado isso. Eu orei para Deus me dar dons espirituais e Deus me deu muitos dons espirituais e eu tenho visto isso. Eu orei para Deus dar um avivamento para a igreja que Ele me fosse colocar. E eu creio que Deus tem feito isso e dado um avivamento para nós, que a gente não controla, eu não controlo. A intensidade depende do Senhor. E Deus tem dado e dado e dado e dado muitas coisas. E nessa semana eu comecei a ser lembrado pelo Senhor. Fala, Senhor, tudo isso que o Senhor me deu são dons. E eu reconheço, eu entendo que o arrependimento, ele é um dom que vem do céu. Não é para eu me tornar melancólico. É para eu tomar uma consciência da sua santidade. E eu ter temor do Senhor. E eu comecei a pedir para Deus, dá o dom do arrependimento para nós. Dê o dom do arrependimento para nós, essa ação divina no nosso coração, essa contrição, esse quebrantamento. Porque, vou compartilhar, fica aqui ainda, a gente vai orar. Algo que eu compartilhei com o conselho, nosso conselho nessa sexta-feira. Irmãos, tem muitas coisas boas acontecendo na nossa igreja. E eu estou feliz por elas, junto com muitos de vocês também. Coisas boas em muitos sentidos, experiências com Deus, pessoas crescendo, pessoas sendo edificadas, novos líderes sendo levantados, as pessoas estão amadurecendo, pessoas novas estão chegando, Deus tem nos abençoado financeiramente também, a gente tem podido ter 2 pastores na igreja e outras coisas têm acontecido, a gente tem um projeto de plantação de igreja que a gente apoia, temos missionários, Deus trouxe homens e mulheres de Deus já maduros na fé para congregar conosco, muito legal tudo isso, mas eu disse para o nosso conselho, nada disso é um sinal de que Deus está nos aprovando. Nada disso. Nada disso é um sinal de que estamos aprovados aos olhos de Deus. É só Ele que pode dizer para nós, no nosso coração, se a gente está aprovado ou não. Tipo, Deus pode me usar.
E aí eu saio aqui e todo mundo diz, pastor, você é uma bênção. Nossa, que palavra é uma bênção. Deus te usou, tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu sei que Deus me usa, né? Afinal de contas é por isso que eu estou aqui, porque eu quero que Deus me use mesmo. Só que isso não me dá segurança de que minha vida está aprovada por Deus. O fato de terem coisas dando certo na igreja, ou terem coisas dando certo na minha vida, não significam que a minha vida está aprovada. Porque Deus, pela simples misericórdia, Ele está me abençoando, Ele está me dando longevidade, Ele está me dando família, Ele está me dando cuidado, está me dando dinheiro, está me dando um monte de coisa. Mas se eu parasse para perguntar, Jesus, tem alguma coisa que eu tenho que consertar? Talvez Ele está prontinho. Está batendo na porta e falou assim, eu estou batendo aqui esperando você. Tem tanta coisa que eu quero transformar em você. Tem tanta coisa que eu preciso mudar em você. Você não consegue enxergar. Então, irmãos, eu acho que Deus está fazendo isso com a nossa igreja. E essa semana nesse grupo foi um sinal, foi o temor. O João me escreveu e falou assim, parecia que Jesus estava dando para nós a tristeza que Ele sente pelo nosso pecado. Isso não quer dizer que, tipo assim, você não é salvo, ou eu não sou salvo. Quer dizer que Deus está reprovando áreas da sua vida. Não quer dizer que você não vai entrar no céu. Mas quer dizer que você não glorifica o nome de Deus como Deus gostaria que você glorificaria Ele. E essa semana Deus falou comigo uma coisa. Ele falou comigo assim, eu estava ouvindo uma pregação na academia, e Deus falou comigo assim, você engana todo mundo à sua volta. Porque elas só olham para o seu comportamento e para os seus hábitos. Elas não conseguem ouvir os seus pensamentos silenciosos. E elas não conseguem saber o que passa pelo seu coração. Você engana todo mundo à sua volta. E todo mundo engana todo mundo, porque a gente só consegue ver o lado de fora. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus falou isso comigo. Foi muito claro. Aquilo que você pensa no seu coração, que é pecaminoso, sai em alto-falante no céu. Os seus pecados de pensamento saem em caixas de alto-falante ensurdecedoras no céu. O seu pecado está claramente diante de mim. O Senhor vai vir julgar os segredos do nosso coração. Ananias e Safira morreram com juízo porque eles tiveram um pecado no coração. Não foi do lado de fora. Foi no coração. Eles mentiram contra o Espírito Santo no coração. Satanás encheu o coração deles. Então arrependimento não é apenas uma mudança de comportamento, gente. É deixar o Senhor vir com uma lupa dentro do seu coração. Vamos mexer cada cantinho aqui da sua vida. E talvez assim, que legal, mas tá bom, pastor, mas assim, Deus está me usando, eu estou fazendo a obra, né? Sei lá, sou pastor, Bruno é pastor, tem missionários aqui, tem pessoas... Dane-se, Deus não está nem aí com o seu cargo, Deus não está nem com o meu título. Eu fui ordenado, pôs a mão na minha cabeça. A queda vai ser pior ainda. Pior ainda. Se eu não cultivar o temor do Senhor... Deus está me usando com profecia, eu estou vendo. E daí? Jesus vai falar no último dia, eu não conheço você. Expulsou demônio no nome de Jesus. Tipo, essas coisas que a gente está vendo aqui, sabe? Pessoas pensam, nossa, eu vou aconselhar as pessoas, Deus me usa. E daí? A unção que opera nos dons não significa um grau de santificação. Não significa que o seu coração está diante de Deus aprovado. E porque Deus nos ama é que Ele vem nos chamar para a gente se limpar. É porque Ele nos ama que Ele fala, vai se limpar, vamos se corrigir, vamos se consertar. Vamos, mexe aí dentro, seus pensamentos. Essa semana eu estava orando, Deus falou comigo sobre casamento. Jesus fala em Mateus 19 o seguinte, Deus não criou homem e mulher para casar e divorciar. Por causa da dureza de coração de vocês, que o divórcio foi criado.
Jesus fala que as pessoas divorciam por causa da dureza de coração. Sabe o que é dureza de coração biblicamente? É uma pessoa que se torna inflexível. Ela não consegue se dobrar mais diante da situação. A dinâmica da casa, a dinâmica da vida, tem que dobrar. Ela não dobra mais, ela fica dura. Ela é inflexível. Não, eu sou assim. Não, tem que ser assim. Duro. Começa a ficar frio. A vontade não muda mais. É um coração duro. Você vai perdendo a afetividade. Sabe como é que o casamento é salvo? A hora que você pega o seu coração duro, cheio de pecado, e você quebra ele aos pés do Senhor. A hora que você tiver um coração quebrantado, seu casamento vai ser recuperado. Porque você não tem um coração quebrantado, não tem temor de Deus, seu casamento está em risco. Então você precisa voltar para os pés do Senhor. Não adianta você fazer programa, não sei o quê, pro casamento e tal, vamos viajar. Você vai viajar, você vai brigar a viagem inteira. Porque o seu problema não é a rotina. Eu fiz, não, é a rotina, nossa rotina. Porque as crianças nasceram, eu sei como é que é. O problema não é as crianças, o problema não é a rotina. O problema é o meu coração pecaminoso. E porque eu parei de me quebrantar diante do Senhor. E eu esfriei nos meus afetos. Com Jesus e com a minha esposa. E daí eu começo a ter raiva, e eu fico impaciente com as pessoas, e daqui a pouco, gente, ninguém quer ser pastor. Vai ver o testemunho de todo mundo. O Luciano Subirá não queria ser pastor. Todos os pastores aí que a gente vê que são uma benção, eles não queriam ser pastor. Porque ninguém quer ser pastor. Sabe o que o povo quer ser? Pregador. Eles não querem ter um compromisso com pessoas. Eles querem ensinar e vai embora. Ensina e vai para lá. Dá uma aula e vai para lá. Prega e vai para lá. Não quer ter vínculo, aliança. Essa é a nossa tendência pecaminosa. Jesus falou esses dias, você não está tão amoroso com as pessoas da igreja. Você não está tão atencioso. Seu coração não está mais quebrantado. Eu quero ler um texto com vocês. Esse culto vai ser profecia mesmo. Se você quiser o ensino do Romanos 3, vai para o YouTube, porque eu preguei no primeiro sermão. Jeremias, capítulo 12. Eu estou lendo Jeremias aos poucos, cada vez é uma facada. Então hoje nós vamos para o 12. Semana passada foi o 6. Primeiro vamos ler o 11. Tá. Primeiro vamos ler o 11, versículo 15. Que eu quero dar tempo para orar. Então, vou ser objetivo. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que os votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. Deus está dizendo assim, não adianta você fazer oferta. Não adianta dar mais oferta, servir mais na igreja. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer? Versículo 20. Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Deus quer tratar os pecados do seu coração. Não fica pensando, o que eu tenho que fazer? Não é o que você tem que fazer, você tem que morrer e virar outra pessoa. Tem que mudar quem você é. Não é só, vou dar uma reparada, uma mudada aqui. Não é isso. Deus quer outra coisa. É mais íntimo. Então talvez você pense, mas eu estou fazendo tudo certo. Não é isso que Deus está falando. É o que você deseja, é o que você pensa, é o que passa por dentro de você. É a sua disposição. Sabe quando a gente... Eu vou falar da minha perspectiva de alguém que tem 30 anos. Talvez vocês consigam me ajudar de outro jeito. Sabe quando a gente vai lidar às vezes com uma pessoa mais velha? Que tem uns 50, 60, e daí a gente jovem... Eu vou dar o exemplo, eu espero que todo mundo entenda, mas eu vou dar o exemplo que é o jeito que eu consigo. Eu não consigo formular de outro jeito, é a minha limitação. A gente olha e fala assim, não adianta tratar esse assunto com essa pessoa, porque ela tem uma limitação psicológica. Ela não acessa essas coisas. Sabe quando acontece isso ou não? Vocês entendem isso? Deixa eu falar uma coisa aqui. Não é limitação psicológica. É pecado.
Sabe quando a gente olha algumas pessoas e pensa assim, não, essa pessoa tem uma limitação psicológica, ela não consegue acessar as coisas profundas, ela não acessa os sentimentos. Você tenta dizer, mas olha, quando você fala isso, eu me sinto assim. E daí a pessoa não consegue acessar, daí você fala, não, mas é que ela é limitada, é por isso que ela não acessa, é que a nossa geração é complicada. Já fez esses diálogos? Não é limitação psicológica, é pecado. Porque pecado endurece o coração. E arrependimento é mudança de coração. E você se torna quebrantado. Você se torna sensível. O fruto do Espírito é o que, gente? Eu não sei o que aconteceu. Pode abaixar aqui, por favor. Não, é para causar um arrependimento maior em vocês. É como se viesse do céu. Está saindo do vitral aquela voz. Eu creio em tudo isso, mas não é isso que está acontecendo. O que é o fruto do Espírito? Habilidades emocionais, amor, paz, alegria, paciência. Vai indo lá. São emoções, são habilidades emocionais de lidar com as pessoas. Então sabe quando a gente fala assim, não, é que essa pessoa tem uma limitação. Ela não tem limitação emocional, não, é pecado. Ela tem um coração duro de pecado. E daí você tenta falar para ela que ela, poxa, mas quando você fala isso eu me sinto assim. Você está tentando resolver o casamento, está tentando resolver a relação dela com o filho ou com outro irmão. Sabe, essas coisas do dia a dia que a gente está tentando. Você fica assim, tá, vamos falar para tentar resolver. E a pessoa não acessa. Gente, não é que ela é limitada. É que tem um coração impenitente, não tem um coração quebrantado. Porque quem tem um coração quebrantado e temor de Deus, reconhece que está machucando o outro do jeito como o trata. É isso que Deus quer mudar na gente. É o jeito que a gente é. É o jeito que a gente funciona. Eu tenho acordado de manhã e feito uma velha oração que eu não fazia faz tempo. O Senhor possui meus pensamentos e guia minha cabeça para onde ela vai. Possui meus pensamentos e guia minha cabeça para onde ela vai. Meu raciocínio. Olha o que Jeremias fala. 12, verso 7. Desculpa. 12:4. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê aquilo que nos espera. Olha como o profeta liga a maldade com essa insensibilidade e falta de temor de Deus. Ele está dizendo assim, que o povo que pratica maldade é o povo que fala assim, Deus não vê nada que está acontecendo. Lá em Salmo, quando fala assim, que o ímpio diz no seu coração, não há Deus, é disso que ele está falando. Você vive sem a consciência de que um ser puro e santo e divino está diante de você o tempo inteiro e que a sua vida está sendo vista por ele. Agora você pensa, não, mas e a graça? É por isso que a graça existe. Porque você vai ser convencido do seu pecado e você vai precisar dela. Enquanto você tiver o coração duro, você não precisa de graça, porque Deus vai ficar resistindo você. Ele resiste aos orgulhosos. Mas na hora que você tiver temor de Deus e perceber que você está em pecado no seu coração, que você não ama as pessoas, que o seu coração é endurecido, que você não ouve a voz de Deus e a responsabilidade é toda sua. Não é porque Deus não fala com você, é porque você tem um coração duro, é porque você não pergunta para Deus, é porque você confia muito na sua força, na sua capacidade de fazer as coisas. Em casa, na igreja, não, é só fazer isso, fala que vai fazer, decide, você não tem força de vontade. Quem acredita muito na força humana é porque nunca lutou contra o pecado que existe nela. Quem lutou contra o próprio pecado sabe que a força humana não faz as coisas. Eu fico semanas, diariamente, orando por um pecado e eu não vejo mudança. Falo, Deus, só o Senhor pode me mudar. Agora, depois de um mês, agora eu estou convencido que eu não consigo me mudar. O Senhor precisa vir e me mudar. Para encerrar, capítulo 12, verso 7. Olha o que Deus fala. Ele chama o povo dele, de Israel, ele chama de, a igreja do Antigo Testamento, ele chama de templo, herança. Ele usa vários nomes, ele fala, abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos dos meus inimigos. Cara, é Deus falando sobre o povo que ele ama. É nós, ele está falando.
Vocês são o povo que eu mais amo da terra, por isso que eu separei vocês, revelei Jesus para vocês, dei o evangelho para vocês. Vocês são o povo que eu mais amo na terra. Só que ele está falando aqui, eu tive que rejeitar o povo que eu mais amava, entregar eles para os inimigos. Gente, o fato de Deus amar você não quer dizer que você não vai experimentar juízo na sua vida ou consequências dos seus pecados. O povo que eu mais amava, a minha herança, verso 8, tornou-se para mim como um leão na floresta, levantou a voz contra mim. Por isso eu a odeio. Olha o verso 10. Daí agora a culpa é toda dos pastores. A culpa de todos os líderes espirituais. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Porque os pastores não falaram para o povo que eles estavam em pecado e que Deus queria curá-los e tratá-los. O que aconteceu? A apostasia é o que vem depois. Quando você endurece o seu coração, você vai chegar na apostasia, você vai perder a fé, você vai abandonar Jesus Cristo. E aqui ele está falando, a culpa é dos pastores. Eles não cuidaram da minha vinha, da minha igreja, do meu povo, porque eles tinham que ter falado que eu estava chamando eles para o arrependimento, e eles não falaram. Eles só falaram, paz, paz, está tudo em paz, Deus ama você, vai embora em paz, está tudo na paz. E não falaram do coração que precisava ser purificado. Deus quer lavar você, meu irmão, minha irmã. Um pastor de 60 anos conversou comigo esses dias e falou assim, eu não quero mais pastorear essa igreja. Ora por mim, meu amigo. Falei, por quê? Porque eu chego na reunião do conselho e eu não aguento passar raiva mais com os presbíteros. Eu não quero mais, eu só quero dar aula e pregar e abençoar as outras pessoas. Ora por mim, pergunta para Jesus se eu posso fazer isso. Falei, pode deixar, respeito muito, senhor, eu vou fazer isso. No outro dia de manhã eu dobrei meu joelho para orar. Comecei a orar. O Senhor me deu uma palavra. Esse pastor de 60 anos nunca tinha me pedido uma palavra na vida inteira. E daí eu comecei a escrever a mensagem. Eu falei, eu vou te mandar essa palavra só porque você pediu. Você nunca pediu para eu mandar uma palavra para você. Quando eu fui orar por você, o que o Senhor mostrou para mim é, o meu filho quer sair da igreja porque eu nunca consegui ensinar ele a ser contrariado. Ele acha que a igreja tem que fazer tudo que ele quer. Ele acha que ele é o dono da igreja. E ele sofre quando os presbíteros discordam dele. Porque eu nunca consegui ensinar ele a ser contrariado. Mas se ele aprendesse a liderar como o meu filho, manso, e descansar em mim, isso ia se resolver. Mas tem outra coisa. Se até os 60 anos eu não desistir de tratar isso nele, eu não vou desistir agora. E ele não vai ter paz enquanto ele não ceder o meu tratamento. Não importa se ele sair da igreja. Deus quer mudar você.